abrirem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 3. É um versículo do 1 a 16, são 16 versículos. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada. Eu farei a leitura dos versículos ímpares. Eu gostaria que a igreja pudesse me acompanhar fazendo a leitura dos versículos pares. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Vamos ler junto? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo conhecido por todos nós, talvez vocês também ensinam para as crianças da escola eclesial, né? Nós temos a visita, né, de um ilustre chamado Nicodemos, um fariseu, membro de um sinédrio, né? E ele vai visitar Jesus. Interessante que ele vai visitar Jesus, não no pleno dia, mas à noite. Talvez porque ele não queria ser descoberto, não queria ser visto por seus colegas lá do fariseu, que ele estava tendo contatos ilegais, segundo, né? Porque eles não gostavam do approach de Jesus sobre o reino de Deus. Eles não gostavam da maneira como Jesus se apresentava como Filho de Deus. Então, tudo isso era uma ofensa para os fariseus, para os líderes religiosos. Por isso, ele vai de noite falar com Jesus. Nicodemos vai na presença de Jesus com uma grande indagação. Uma grande indagação que os primeiros versículos não falam, né? Ele chega de noite e fala para Jesus: mestre, com atitude de respeito, ele fala: sabemos que você ensina da parte de Deus. De alguma maneira, Nicodemos percebeu que Jesus tinha alguma ligação com o reino de Deus, que ele estava sendo representado, ele era um mensageiro de Deus. Lógico que ele não sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele acreditava que ele é uma figura que veio da parte de Deus. E afirma: puxa, nenhum homem é capaz de fazer tamanhos milagres como você faz. Por isso, eu tenho certeza que você veio de Deus. Jesus, sendo Deus, ele leu o coração de Nicodemos. E você vê que há uma diferença muito grande do versículo 2 para o versículo 3. Né? Ele só saudou assim: mestre, você veio do céu, você tem o meu crédito que você é uma pessoa de Deus. Mas Jesus leu o coração de Nicodemos. O Nicodemos veio com uma grande indagação. E qual era a indagação de Nicodemos? Justamente com a questão do reino de Deus. E Jesus já faz o seu discurso sabendo
o que estava no coração de Nicodemos. Jesus fala assim: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Nicodemos estava esperando, pelo menos da parte de Deus, talvez seria isso. Nicodemos, puxa, você é um cara bom, meu. Eu vi que vocês, fariseus, desde criança, vocês têm cumprido toda a lei. Talvez de todo Israel, o grupo de vocês é o grupo que faz a risca, né? Faz todo o possível para cumprir a lei de Deus. Puxa, Deus está tão maravilhado. Deus se alegra muito com a atitude de vocês, fariseus. E, portanto, o reino de Deus é para pessoas como vocês, que estão lá certinho, seguindo a risca. Mas não foi essa resposta, talvez o que Nicodemos queria ouvir de Jesus. Mas ele questiona e coloca o Nicodemos no canto, no corner, e Jesus fala: Hey, você quer ver o reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Essa afirmação deixou o Nicodemo totalmente sem jeito. Mas como é isso? Como é isso? Que coisa é essa de nascer de novo? Né, o versículo 4 fala: como alguém pode nascer sendo velho? Ele, claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus, o que você está dizendo? Talvez de uma outra maneira nós podemos ver o seguinte: o que Jesus está falando assim para Nicodemos, não literalmente nascer de novo, mas quando Jesus falou, se você nascer de novo do ventre, carnalmente, não é isso que estou falando, mas talvez o Nicodemos entendeu a ideia de que, bem, nascer de novo do ventre da mãe é impossível. Eu acho o que Jesus está falando. É o que eu preciso deixar um estilo de vida para seguir, para entrar no reino de Deus. Ele veio para ouvir elogios de Jesus, mas Jesus fala assim: infelizmente, Nicodemos, todo o seu estilo de vida você tem que jogar fora. Talvez numa linguagem mais informática, Nicodemos, reset. Você instalou todos os programas errados. Pareciam certos, mas seus aplicativos estão totalmente incondizentes para que você entre no reino de Deus. Nascer de novo. Faça tudo de novo. Aí você consegue entender, né? Nicodemos, eu sou velho, como é que eu vou entrar de novo? Né? De ver, parece aquela atitude assim, quer dizer que eu vou entrar de novo? Como é que isso? Não foi? É uma atitude de indignação. Como é que eu vou entrar de novo? Como é que eu vou mudar? Existe algo melhor do que viver como eu, como sendo um fariseu? Existe alguma solução melhor, Jesus? Ele estava desafiando Jesus. Pois é, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa fazer tudo diferente, tudo diferente. Meus irmãos, qual era o problema de Nicodemos? Nicodemos estava preso à religiosidade. Ele estava preso a essa religiosidade que, de uma certa maneira, ele autopromovia. Ele se justificava perante a Deus.
É como se eu fizesse mais e mais e mais algo em nome de Deus, e como aquilo justificasse, deixasse a pessoa pronto para o reino de Deus. Mas Jesus fala: não, não, não é por aí. Não é porque você vem todo domingo, não é porque você faz isso, aquilo. Não está nas suas obras. Não está na condição humana a questão de você entrar no reino de Deus. E o versículo seguinte fala: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer, de onde? Da água e do Espírito. Jesus dá a resposta. Ou seja, humanamente falando, por mais que você viva uma vida totalmente regrada, fazendo o bem, ajudando os outros, mostrando-se a pessoa que mais ama Deus, isso não dá o direito de você entrar no reino de Deus. Mas você precisa nascer da água e do Espírito. A água significava nada mais, no contexto de Jesus, o arrependimento, a pregação que o João Batista falou. Arrependei-vos porque chegou o reino dos céus. O reino dos céus está perto. É o arrependimento da pessoa perante a sua condição humana. E essa condição só é possível pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Existe uma sequência um pouco doutrinária da parte de teologia. Eles falam assim: ordem da salvação, ordo salutis. De maneira didática, eles querem entender como é que essa salvação se dá no nosso coração. E nessa sequência, a primeira coisa que vem é o chamado. O chamado de Deus. Vem a ação de Deus para com a humanidade através da palavra de Deus. E quando essa palavra entra no nosso coração, ela começa a regenerar esse novo nascimento. Ele vai regenerar o nosso coração. Porque nós, por si só, não temos a condição de nascer de novo. A única maneira de você regenerar é através do Espírito. É uma ação divina em nosso coração. Deus coloca uma perspectiva no nosso coração de que, puxa, a única condição de eu ir para o céu, para entender as coisas espirituais, é através do Santo Espírito. E Ele vai convencer a gente do pecado. Ele vai fazer com que nós possamos olhar a nossa vida e dizer: puxa, quão imundo eu sou. Como eu estou longe de Deus. É uma autoconsciência que o Espírito Santo dá a nós, dizendo: ei, cara, do jeito que você está vivendo, não tem como você entrar no reino de Deus. Aí nesse momento que entra a conversão, talvez do homem, do pecador, ele concordar com essa ação do Espírito Santo em nossa vida. É verdade. É verdade, eu preciso ser salvo. A vida que eu estou vivendo não é a vida que vai me levar para a eternidade. E o Espírito Santo vai convencer. E você vai ter essa convicção. E com essa convicção, a Bíblia fala que você vai confessar. Confessar que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. A conversão acontece em nossas vidas. Aí vem o arrependimento. Aí vem a santificação.
até a glorificação. Se você tiver mais curioso nessa parte da ordem da salvação, entra no internet e fala ordem da salvação. Ele vai mostrar, não que vai acontecer de uma sequência do jeito que estou falando, é um mistério, como é que isso acontece no nosso coração. Tem gente que acontece de repente, tem gente que leva um tempo para que essa questão possa ser resolvida. Enfim, Jesus mostrou para Nicodemos que a sua religiosidade não vai levar para o reino de Deus. Qual é essa educação? Talvez muitos aqui são professores, talvez vocês estão servindo o Didaquê 1, 2, 3 anos. Agora a pergunta, você realmente vai entrar no reino de Deus? Será que o fato de você ser professor, o fato de você vir todo domingo aqui na igreja, são razões, são motivações suficientes que faz você entrar no reino de Deus? A resposta de Jesus seria, meu irmão, não sei de nada, mas uma coisa eu sei. Você precisa nascer de novo e você precisa nascer da água e do Espírito. Você consegue identificar na sua vida a semente do Evangelho no teu coração? Ao ponto de você perceber que o pecado, de uma certa maneira, enoja. Uma coisa que você gostava tanto, mas com a ação do Espírito Santo, faz com que você enxergue através de uma outra perspectiva. Essa outra perspectiva significa nascer de novo. Eu tenho um costume de usar uma roupa velha. Começo, né? Ela não fica bem, não cai bem, mas conforme você vai usando, ela vai esticando e vai se amoldando no seu corpo, né? E quando aquela roupa fica confortável você sempre usa aquela roupa. Não é verdade? E quando é que você vai comprar? Na verdade, isso quando fica um pouco mais velho, você fica assim, tá bom? Quando é jovem, você quer mostrar toda a roupa nova, mas quando passa um pouco da idade, você fica com esse pensamento, essa roupa tá bom, não vou trocar, né? Aí, quando eu vou nos Estados Unidos, minha cunhada, olha aí, ó, compra uma roupa nova, parece que sempre usa a mesma roupa. E ela compra a roupa. Tá lá. Aí só percebo, depois de tempo, nossa, é verdade que é essa roupa que minha cunhada me comprou. E por que você não usa essa roupa? Porque eu gosto dessa roupa velha. Me cai bem, eu me sinto confortável, eu me identifico com essa roupa. Essa camisa, seja. E quando é que eu vou usar essa roupa nova? Quando minha esposa, em secreto, quando eu estiver dormindo, ela deu um fim nessa roupa velha. Querida, cadê minha camisa? Que eu gosto. Cadê a minha roupa favorita? Foi embora. Let it go. Está na hora de você deixar embora. É só assim que eu vou usar a roupa nova. Uma maneira mais didática, entender. Quando é que você vai se tornar um novo homem? Parece que você está usando, nós usamos duas roupas, né? Nós estamos com duas identidades. A do velho homem com o novo homem. E você deixa guardadinho o novo homem no armário. E você está acostumado a viver a vida mundana. Porque aquilo é mais seu estilo, a sua cara, você vive essa vida. Mas Jesus, o que ele vem falar hoje, Davi, a implicação de você se tornar um novo homem, você precisa deixar o velho homem. Você precisa deixar a roupa velha. Só assim você vai usar dessa roupa nova. Talvez não vai, né?
caber direito, não vai ter confortável mais. Só assim você vai usar essa roupa nova. E esse é o convite que Jesus fez para Nicodemos. Nicodemos, a sua religiosidade, a sua velha roupa, não vai levar você para lugar nenhum. Você precisa mudar essa roupa. E essa roupa não é você trocando toda vez quando você estiver enjoado. Uma vez só, pela ação do Espírito Santo. Uma vez só. Quando Deus tocar no âmago da nossa alma, fala assim: meu filho, você é meu. Eu fiz questão de estender esse versículo até o João 3,16. E o João 3,16 é um versículo que todos nós conhecemos. A iniciativa de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos nós, que nós cremos nele, não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Essa ação desse novo ser, dessa nova entidade, não é você que troca quando você está enjoado. É Deus que toma a iniciativa em nossa vida para que você e eu nos tornemos uma nova criatura. Uma nova criatura. Talvez uma grande questão para nós é: puxa, como é que eu posso identificar se o que estou fazendo, a minha maneira de servir, a minha maneira de cultuar, as minhas meditações, se eu estou fazendo na carne ou se estou fazendo no espírito? O versículo 6 fala: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Tudo isso, talvez uma ênfase que eu quero colocar, e os versículos repetem, tem tudo a ver com o reino de Deus. Como é que eu vou saber se o meu estilo é o novo homem que está fazendo ou é o velho homem que está fazendo? Como é que nós podemos separar essa questão? Porque humanamente também nós podemos produzir certas qualidades, certas atitudes que possam até enganar ao nosso coração, enganar as pessoas que estão ao redor, dizendo: puxa, você é um cara bom, puxa, se o céu não te pertence, quem mais pertencerá? Uma pessoa pegou um avião ali no lugar totalmente cheio, no aeroporto lá em Nova York. Ele estava pronto para viajar. E todos, a tripulação e também cerca de dezenas de pessoas estão ali naquele avião. E eles decolaram. Momentos depois, o avião começa a ter aquela turbulência e ela começa a cair. E de uma maneira milagrosa, o piloto conseguiu tomar o controle da situação e fez com que o avião caísse no rio Hudson, ali. Esse incidente aconteceu logo depois do 9/11 e todo mundo pensou que era um ato terrorista, mas era problema do avião e o avião caiu. E você tem um filme, que o Tom Hanks está fazendo, E uma pessoa lá sobreviveu, ele e todo mundo, graças a esse piloto. Aí abriu uma perspectiva diferente da vida dele. Quando ele saiu daquele avião, ele percebeu que ele deveria amar mais a sua esposa.
E quando ele a viu, depois desse incidente, falou assim: querida, eu preciso falar uma coisa para você. No fim do coração, eu quero dizer que eu sou agradecido pelo que você tem feito na minha vida. E eu quero dizer do fundo do coração que eu te amo. E eu preciso dizer isso continuamente, mas eu fui tão mesquinho em não falar, não expressar o meu sentimento por você. Essa pessoa também, ao pensar seus filhos, também pensou a mesma coisa. Filho, poxa, desculpa não ter passado tempo com você. Agora eu vou passar, vou brincar com você, etc, etc. E começou a realmente, efetivamente, passar mais tempo com sua criança. Começou a falar com seus parentes mais próximos, mamãe, papai, etc. Os seus amigos. E as pessoas, o cara mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. Homens também conseguem mudar da água para vinho. Se nós colocarmos, puxa, essa pessoa teve um momento, uma situação inédita na vida dele, o que fez valorizar a vida dele, não somente a vida dele, fez com que pudesse valorizar a vida das outras pessoas. Agora nós vendo de fora, qual é a diferença de um cristão que tem um novo nascimento dessa pessoa? Talvez não difere em nada. Talvez essa pessoa, talvez de uma maneira mais, pelas atitudes, seja até melhor do que um novo nascido. Por quê? As atitudes deles foram em forma de ação. Ele cativou o coração das pessoas, e aquelas pessoas foram cativadas pela palavra dele, e eles estão vivendo um bom relacionamento. E nós que aceitamos Jesus, qual seria a diferença essencial, primordial, de uma pessoa que teve uma experiência de morte, ele ganhou uma segunda chance, essa pessoa dá o seu testemunho e fala assim: eu nasci de novo. Qual a diferença de um testemunho de uma pessoa sem conhecer Jesus? Ele fala, se diz nascer de novo. E nós que nascemos de novo em Jesus. Dentre muitas, só vou citar duas, de uma maneira bem sucinta. A transformação que teve nessa pessoa, que teve a segunda chance de viver novamente, porque ele teria que ter morrido, mas teve a segunda chance. Os pensamentos que vieram no coração dele, talvez seja mais ligado à autoajuda. Em que sentido? Ele queria se sentir bem. O objetivo final dessa pessoa que teve a segunda chance de ter uma nova vida, que não morreu no acidente aéreo, ele estava fazendo, a motivação principal dele é para que ele possa se sentir bem. O dia quando chegar a morte dele, ele falar: não, eu acho que eu já fiz tudo. Eu fiz a minha parte. Eu vou morrer feliz. É para sentir-se bem. Teve um programa Jô Soares, muito antigo, falou assim: o pessoal chega fim do ano, o pessoal dá presente de Natal. Na verdade, aquele ato de você dar presente, você ter aquele espírito natalino de ajudar as pessoas no próximo, as pessoas não fazem pensando no próximo. Olha, uma pessoa que nem era cristão falou assim: eles ajudam para que eles se possam sentir bem. Eles presenteiam para que eles possam falar: eu fiz, ter um sentimento de satisfação própria. Eles não estão interessados no que eles estão precisando, eles nem sabem da necessidade do coração daquela pessoa.
é uma ajuda unilateral. O cara vai precisar disso, eu fiz a minha parte. Não teve o trabalho que vê qual é a necessidade, a essência do coração dele. Então a diferença é autoajuda. Muitas vezes a gente faz isso, talvez um segundo argumento é desencargo de consciência. É um remorso apenas. Mas esse remorso que vem do coração humano não leva a arrependimento. Não leva a nenhum lugar. Agora a diferença, talvez você fazer a mesma ação, talvez uma coisa semelhante de uma pessoa que nasceu de novo. Primeiro, você vai fazer aquela determinada atitude, aquela ação, conforme a perspectiva do reino de Deus. Olha só, uma diferença totalmente majestosa. Enquanto que o primeiro está na autoajuda, de você se beneficiar, se você se autossatisfazer. O segundo, no novo homem, quando você vai fazer alguma coisa, alguma atitude, ou quando você vai deixar de fazer isso ou aquilo, você vai levar em consideração o reino de Deus. O reino de Deus. E você não vai fazer aquilo, ou você não vai deixar de fazer aquilo, não por causa de remorso, ou por desencargo de consciência. Você vai fazer alguma coisa, ou deixar de fazer algo, porque o Espírito Santo está acusando a minha consciência. É uma diferença tremenda de você sentir remorso por si só, para aquela situação. É uma diferença tremenda quando o Espírito de Deus fala: Davi, não faça isso. Davi, está na hora de você fazer isso. A primeira começa da atitude humana, quando você é um sentimento de autoajuda. O começo começa de você e acaba em você. Se você enjoa, você não faz mais aquilo. Mas quando é na perspectiva do reino de Deus, não cabe a mim fazer aquilo porque eu não gosto. Eu não quero fazer. Eu não tenho tempo. Não. Quando você é revestido do nome, novo homem, você precisa obedecer. Você vai fazer aquilo mesmo que você não goste. Mesmo que você não tenha tempo, você vai arranjar tempo, você vai fazer aquilo. Por quê? Porque é a voz do Espírito Santo. E nós devemos obedecer, em obediência nós vamos. A Bíblia fala que Deus não se alegra nos sacrifícios, Deus se alegra para as pessoas que obedecem, um coração que ouve o que o Espírito Santo está falando. Meu amigo, qual voz você está ouvindo? A voz da sua consciência ou a voz do Espírito Santo? Porque ambos podem vir mascarado com a palavra novo nascimento. Podem vir com a palavra eu nasci de novo, porque a pessoa é transformada. Mas essencialmente, a diferença primordial, se o Espírito Santo continua a falar no seu coração, bom, ele continua a falar. A questão é se você está continuando a ouvir o que o Espírito está falando. E se você está seguindo o que o Espírito Santo fala no nosso coração. Essa é a diferença primordial, fundamental. O Nicodemos, religioso, ele fazia as coisas por remorso. Ele fazia as coisas por religiosidade, autopromoção, autojustificação. Meu filho, você é professor do Didaquê. Eu sei que não é fácil você vir de manhã aqui.
Hoje eu não quero ir. Não. Isso não é ser movido pelo Espírito Santo. Eu vou estar lá. Sim, por amor a Deus. Hoje eu não estou afim. Hoje estou cansado. Ontem passei da minha cota do pecado. Eu não tenho cara de olhar a cara dos meus alunos. Não, isso não é a voz do Espírito. A voz do Espírito, meu filho, ainda que você tenha pecado, confesse o pecado, porque eu te dou o teu perdão. É assim que você vai viver. Não é que você vai se tornar um novo homem, um super-homem. Não, você vai viver do meu perdão, você vai viver da minha graça. É por isso que você arranja força e você vem aqui. E você fica na frente das crianças e você vai falar do amor, apesar de você não ser uma pessoa digna. Isso sim é ouvir a voz do Espírito. Isso sim é você realmente viver a perspectiva segundo o reino de Deus. Eu vou lançar um desafio. Esse desafio vai ser talvez a conclusão do meu sermão. A religiosidade, a gente está tão acostumado com a religiosidade que nós não conseguimos muitas vezes discernir se realmente a minha motivação de vir na igreja realmente é carnal ou espiritual. A minha motivação de servir no dia daqui é carnal ou espiritual. A minha motivação de manter o nosso casamento, manter os nossos relacionamentos é espiritual ou carnal? É por desencargo de consciência, porque o Espírito Santo está falando no nosso coração. Durante essa semana eu vou lançar o desafio. E o desafio chama Despojando-se da Religiosidade. E como é que você vai, essa semana, você vai tentar identificar na sua vida o que era religiosidade e o que era espiritual? Simples. Você vai orar, mas na sua oração, você não vai orar por você. Você não vai orar para as coisas que você achava que eram certas. Essa semana você vai orar colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai focar e você vai meditar como nunca antes. O que é reino de Deus? O que é reino de Deus? O que é sua justiça? Eu gostaria que você pudesse essa semana orar, levando-se em conta em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E também toda a sua meditação que fazer não é uma meditação, essa palavra foi bom para mim. Não. Que você leve isso segundo a ótica do reino de Deus. Enfim, eu vou desaparecer nessa oração. E quem vai ser exaltado nas minhas meditações, nas minhas orações, vai ser a pessoa de Deus e o seu reino. Eu quero lançar esse desafio durante essa semana. Quando você for orar, você vai se pegar muitas vezes com tantas coisas de religiosidade. Nós estamos tão emergidos em coisas assim, em nome de Jesus, abençoa esse alimento, em nome de Jesus, amém. Né? Não, vamos, perspectiva do reino de Deus. Pense dessa maneira. Talvez nós podemos, pela ação do Espírito Santo, identificar coisas que nós só fazemos por remorso, mas não feito pelo Espírito. Muitas coisas são fazendo pela carne e não pelo Espírito. Então, está lançado esse desafio. Eu vou convidar o pessoal da equipe de louvor a vir na frente. Nós vamos cantar a parte de uma música chamada Infalível, Teu Amor. Eu gostaria que você falasse, Senhor, realmente quero nascer de novo, ou já nasci de novo. Mas esse nascimento não seja da carne, não seja uma coisa inventada por mim. O John Piper falou que todo mundo, você agir como um homem, essa peça teatral, qualquer um pode fazer.
confessar que Jesus é Salvador, esse papel, todo mundo pode fazer. Mas transformação do Espírito não é todo mundo que pode fazer. Melhor, ninguém consegue fazer, senão Deus. Senão Deus. Lembra daquele momento que você fez a confissão de fé? Ou você foi batizado? Lembre. Foi realmente porque o Espírito Santo tocou o seu coração? Ou foi uma mera religiosidade? Porque chegou o tempo, porque é uma agenda da igreja. Meu filho, você tem um relacionamento com Jesus? Você consegue reconhecer a voz do teu Salvador? Dentre tantas outras vozes do mundo? E dentre essas vozes, será que a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo é o que prevalece em nossas vidas? Se você nasceu de novo, é essa voz que vai prevalecer. Enquanto a equipe de louvor estiver cantando, eu gostaria que você faça a sua oração. Faça a sua oração. Lembre do que Jesus fez por você. Infalível é o teu amor que me encontrou. Não há medo, mas sim paz que só tu traz. História, pois tu me chamaste, eu me entreguei, pois sei de tuas promessas que fizeste. Cristo, eu confio em ti e eu irei até os confins desta terra, Senhor, pois sei que tu és o Filho e todos saberão que tu és Deus. Tu és Deus. Vamos nos levantar, cantar junto. Infalível é o teu amor que me encontrou. Não há medo, mas sim paz que só tu traz. E eu irei contar a tua história, pois tu me chamaste, Eu me entreguei, pois sei de tuas promessas que fizeste.
testes que fizeste. Cristo, eu confio em ti e eu irei até os confins desta terra, Senhor, pois sei que tu és o Filho e todos saberão que tu és Deus. Tu és Cristo, eu confio em ti. Cristo, eu confio em ti e eu irei até os confins desta terra, Senhor, pois sei que tu és o Filho e todos saberão que tu és Deus. Tu és Deus. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a despojar, abandonar o nosso velho homem, Pai, que está preso na religiosidade, Pai. Ó Pai, nós constantemente queremos provar quem nós somos, provar aos outros, Pai, que eu sou uma pessoa melhor. Mas a Tua palavra diz que nós somos depravados, nós somos pecadores, de que em nós nada de bom vai sair, Pai. Então o que adianta a gente se matar para provar que é alguma coisa? Ó Pai, o que nós precisamos é do Seu tocar, Pai. O que nós precisamos é ter o Teu Santo Espírito agir no nosso coração, que muda a nossa perspectiva, Pai. E quando nós abraçamos essa nova identidade, Pai, como diz a Tua palavra, já não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vou viver para Ti, Pai. Ó Pai, essa semana nós temos o desafio de viver, de orar, de meditar, levando a perspectiva do Teu reino, Pai. E sabemos que essa perspectiva nada mais do que é, Senhor, para que os outros sejam salvos, Pai. Usa, Senhor, como veículo, Pai, para que nós possamos entender esse chamado, Pai. Da mesma forma que eu fui salvo, Pai, da mesma forma que eu conheci essa graça, Pai, que nós possamos estar desejosos a transmitir essa boa nova para o próximo, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do nosso querido Pai, o tocar, convencer do Espírito Santo esteja com todos aqui presente, de hoje para sempre. Amém.